espirituais. O Senhor Jesus acompanhou os trabalhos preparatórios desde alguns séculos, um benefício para as almas atingidas pelos acontecimentos, a realização da divindade ao alcance de todos. Como consegui-la? O processo escolhido pelas forças superiores do mundo espiritual para realizar as modificações julgadas necessárias na estrutura terrena, foi o que melhor poderá atender aos objetivos colimados. O fato de virem a desencarnar alguns milhares de almas cujos corpos venham a ser atingidos pelos acontecimentos, em nada as prejudicará, porque largas compensações lhes estão reservadas no mundo espiritual, em face da interrupção de sua vida terrena. Tudo isto mereceu largos e profundos estudos por parte das forças superiores, às quais incumbe toda a tarefa em andamento na Terra. O Senhor Jesus acompanhou todos os estudos e trabalhos preparatórios realizados no alto desde alguns séculos, tendo dado sua inteira aprovação a tudo quanto foi feito com o objetivo de dotar o planeta dos melhoramentos necessários. Para acompanhar de perto as operações em curso, o Senhor Jesus resolveu instalar-se no solo terreno e aqui se encontra desde vários meses, acompanhado de numerosas entidades assessoras que se transportam a todas as regiões da Terra com o fim de verificar o andamento das operações e disso informar o Senhor Jesus. Há um ponto que o Senhor Jesus deseja esclarecer mais detalhadamente para a necessária compreensão das almas encarnadas, que é o seguinte: o fato de serem atingidos pelos trabalhos empreendidos na profundidade do solo, áreas densamente povoadas, importando isto na partida de maior número de almas de regresso ao mundo espiritual, esse fato reverte num autêntico benefício para essas almas, e jamais em prejuízo de nenhuma espécie. As almas assim desencarnadas terminaram efetivamente o período de sua encarnação atual e apenas se cumpre o desígnio divino que as conduz de regresso ao seu plano de vida espiritual. A grande maioria das almas assim desencarnadas cumprirá pequeno estágio no alto para regressar ao solo terreno dentro de breve prazo no desempenho de várias tarefas. Dir-se-á talvez que um grande número de almas desencarnadas em consequência dos acontecimentos verificados no mundo terreno, são almas simples, desprovidas de certos conhecimentos que lhes permitam desempenhar tarefas de responsabilidade numa próxima encarnação. O Senhor Jesus esclarece que a aparente simplicidade de vida e comportamento de uma alma não traduz qualquer atraso espiritual nem a ausência de experiências acumuladas em vidas anteriores. Ao contrário disso, são as almas de vida simples não raro já longamente vividas e possuidoras de elevado nível evolutivo, vindo à Terra numa encarnação modesta e destituída de aprimoramento cultural. Estas almas estão consolidando conhecimentos adquiridos antes, levando-as a observar tudo quanto se passa à sua volta sem contudo participarem dos fatos. Elas adquirem sobretudo condições de humildade e simplicidade de que muito necessitarão ao lado dos demais conhecimentos que se encontram arquivados em sua memória espiritual. Este é precisamente o caso de um grande número de almas que estão desencarnando em consequência dos acontecimentos telúricos que estão sendo registrados em várias regiões. Repousando durante certo período no seu plano de vida espiritual, muitas destas almas deverão voltar à Terra no desempenho de importantes tarefas, provavelmente ainda neste fim de século. Disto se conclui que tudo quanto vem acontecendo no solo terreno se destina a melhorar as condições de vida na Terra, e também selecionar um grande número de almas para que desempenharem várias tarefas do serviço divino. Em face deste esclarecimento do Senhor Jesus, não há que lamentar os fatos ocorridos nem as suas consequências, visto como tudo foi estudado e planejado para o bem geral de todas as almas que se encontram na Terra, inclusive para aquelas que se preparam para reencarnar. Aquelas que forem atingidas pelos acontecimentos mas permanecerem na Terra, essas receberão do alto uma assistência de tal modo benéfica que não chegarão a sentir-se vítimas dos fatos. As forças superiores se empenharão em prover as almas que permanecerem na Terra, atingidas em sua contextura física, de tudo quanto possa alegrar-lhes a vida para que se esqueçam de quanto lhes houver trazido sofrimento. É a lei espiritual das compensações em pleno funcionamento, prodigalizando luzes e bênçãos às almas de qualquer maneira atingidas pelos acontecimentos telúricos.
Em seguida, o Senhor Jesus deseja ministrar um esclarecimento novo a todos os leitores destas mensagens. Um esclarecimento que poderá contribuir decisivamente para o mais rápido adiantamento espiritual de cada um. O ensinamento é o seguinte: aqueles dos leitores destas mensagens que aspirarem à realização da divindade, assim entendido o ato de poderem comunicar-se diretamente com a autoridade máxima do mundo espiritual em relação à Terra, podem realizar facilmente esta sua aspiração, seguindo o método a seguir divulgado pelo Senhor Jesus. Para a realização de tal aspiração devem seguir as seguintes instruções. Formulem o seu desejo de se encontrarem espiritualmente com a divindade a partir de uma terça-feira na hora de deitarem, após a elevação de sua prece habitual, e durante a meditação a seguir. Formulem mentalmente o desejo, a aspiração de se encontrarem com a divindade e dela receberem a sua bênção santificante. Essa aspiração deve ser mentalizada durante 7 a 10 minutos no período de meditação. Ao terminarem, guardem a convicção de que a sua aspiração foi recebida pela divindade, e que a mesma será realizada. Façam o mesmo na noite de quarta-feira seguinte, mentalizando a aspiração com a convicção de que vão ser atendidos. Na quinta-feira a aspiração se realizará. Aliciem a sua preparação com a prece e meditação habituais, formulando mentalmente o desejo bem forte de que vão ser atendidos pela divindade. Encerrado esse trabalho mental, aguardem confiantes a presença da divindade, e com a certeza de que irão realizar sua grande aspiração. A divindade se manifestará tão positivamente que nenhuma dúvida restará no candidato. Há certas circunstâncias que em muitos casos impedem o candidato de receber e compreender a presença da divindade. Uma dessas circunstâncias pode resultar de ter o candidato muito cheio o estômago, o que realmente dificulta o uso de suas faculdades psíquicas no reconhecimento da presença da divindade no seu lar. É conveniente por isso que o candidato faça apenas uma refeição frugal à noite com exclusão absoluta da carne e do álcool. Isto facilitará a ação de suas faculdades psíquicas no reconhecimento da presença da divindade. Muitos casos têm sucedido em que o candidato não consiga realizar nitidamente a divindade no estado de vigília, mas realizá-la durante o sono do corpo, quando o espírito se encontra livre no espaço. Isso é bem mais fácil de realizar do que no estado de vigília, dadas as limitações a que a matéria sujeita as almas encarnadas. A realização da divindade por uma alma encarnada acarreta determinados compromissos e obrigações para as almas beneficiadas. É por isso recomendável que a preparação de uma criatura para receber a divindade no seu lar não obedeça a princípios de mera curiosidade, mas tenha sempre por fundamento de a criatura poder receber alguma tarefa de serviço divino na terra. Esta condição manifestada pela criatura de sua preparação, transmitirá à divindade a certeza de poder contar com aquela alma que deseja vê-la, para a realização do que necessário for a serviço da divindade. Desta maneira muito se facilitará a aproximação da divindade, que não dispõe de lazer para corresponder à mera curiosidade de quem apenas deseja satisfazer um capricho. O Senhor Jesus deseja recomendar aos seus estimados leitores que formulem um desejo sincero de realizarem a divindade no estado de vigília, conforme indicado acima, na certeza de que a divindade alimente por sua vez o mesmo desejo sincero de se apresentar aos filhos encarnados, como objeto de os impulsionar no caminho do seu progresso espiritual. Podem as almas encarnadas contar desde já com todo o apoio do Senhor Jesus na realização de tão elevado objetivo, qual seja o de se defrontarem com a divindade e dela receberem as instruções acerca de quanto estejam aptos a realizar. Pelos desejos sinceramente manifestados pelas almas encarnadas, de a terem presente em seus lares, a divindade pode melhor ajuizar do número de filhos encarnados desejosos de cooperar no serviço divino na Terra, como consequência do desenvolvimento espiritual já alcançado. Por outras palavras, a divindade melhor ficará conhecendo quantos são os novos apóstolos em preparação na Terra. 74ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Nova organização de assistência espiritual em favor das almas encarnadas,
Como se distingue as almas que oram 6 bilhões de almas na Terra até o fim do próximo século? Sensível transformação em todos os planetas. Para poder atender às necessidades das almas que se encontram na Terra, o Senhor Jesus vem de concluir a organização de um serviço espiritual em estreito contato com o ambiente terreno. Numerosas entidades altamente evoluídas foram convocadas pelo Senhor para participarem desse novo serviço, tendo sob a sua direção alguns milhares de outras entidades menos evoluídas, que se manterão em contato direto com as almas encarnadas. Com essa nova organização de trabalho espiritual, espera o Senhor Jesus eliminar do ambiente terreno um sem número de obstáculos que tanto têm dificultado a marcha das almas encarnadas na senda do seu progresso espiritual. Espera ainda o Senhor Jesus contribuir dessa maneira para que os milhares de almas encarnadas em final de aprendizado terreno possam efetivamente concluí-lo a fim de poderem regressar ao alto já na categoria de almas redimidas. O trabalho das entidades assistentes do novo serviço espiritual consistirá em auscultar de perto as necessidades e aspirações das almas encarnadas, ajudando-as em tudo o que puderem a realizá-las. Está claro que aqui se trata de necessidades e aspirações consideradas justas e merecidas pelas almas encarnadas, e não de todas e quaisquer outras aspirações cuja realização pudesse prejudicá-las. O Senhor Jesus, agora instalado no solo terreno, deseja impulsionar ao máximo o progresso de todos os homens e mulheres, dado que o número de vidas terrenas de cada um já seriam suficientes para verem concluído o seu aprendizado na Terra. Deseja o Senhor Jesus que o seu novo serviço de assistência espiritual possa auxiliar os seres humanos melhor preparados espiritualmente a adquirir o volume de luzes e bênçãos que ainda carecem para sua redenção espiritual. Uma condição se faz necessária: a aproximação das entidades espirituais das almas encarnadas para as ajudar a progredir. Essa condição depende exclusivamente das próprias almas encarnadas, que consiste da coloração que todas ostentam em sua aura. As almas, por exemplo, que se habituaram a orar e meditar diariamente, vão adquirindo com a continuidade desse hábito, uma certa luminosidade em sua aura, luminosidade que se amplia diariamente até se constituir num pequeno foco de luz. Este fato as destaca das demais, daquelas que ainda não adotaram o mesmo hábito. Assim destacadas, estas almas atraem para junto de si as entidades espirituais lotadas no novo serviço de assistência espiritual recém-criado pelo Senhor Jesus, as quais se empenham em cooperar em tudo o que puderem em benefício de suas assistidas. Isto vai representar indubitavelmente um grande impulso às almas que fizerem por merecê-lo através de atos e pensamentos, devendo contribuir para a iluminação total de muitos milhares de almas em fim de aprendizado. São dois os objetivos que levaram o Senhor Jesus a empreender a criação deste novo serviço de assistência espiritual. O primeiro consiste na ajuda substancial que está sendo dada às almas em condições de a merecerem, para que possam concluir na presente encarnação o seu curso de desenvolvimento espiritual iniciado há milênios de milênios. O segundo objetivo do Senhor Jesus consiste em preparar alguns milhares de almas atualmente na Terra para as tarefas do próximo século, quando deverão voltar ao ambiente terreno, não mais encarnadas em tarefas de sofrimento, mas na categoria de guias espirituais de outras almas encarnadas. Considera o Senhor Jesus que durante o século que se aproxima já deverão estar encarnadas no solo terreno para mais de 6 bilhões de almas, sendo por isso necessário preparar desde agora aquelas que virão colaborar no serviço divino na categoria de guias espirituais. Daí o empenho do Senhor em auxiliar aquelas que se encontram mais adiantadas espiritualmente para que concluam ainda neste século seu curso de aprendizado terreno. Eis aí um novo e importante serviço espiritual já em pleno funcionamento, do qual tomaram conhecimento numerosas almas que passaram a sentir a presença das entidades espirituais que as assistem. Haverá, porventura, alguém que prefira continuar a arcar com os sofrimentos peculiares das almas encarnadas, em vez de se candidatar à tarefa luminosa de guias espirituais dos seus irmãos terrenos? Esta pergunta o Senhor Jesus a faz a todas as almas presentemente encarnadas para que meditem seriamente e respondam a si mesmas.
Desde mais de 2 séculos o Senhor se preocupava seriamente com a morosidade verificada no progresso de uma grande maioria das almas encarnadas, mais devotadas aos interesses de sua vida terrena do que propriamente aos objetivos espirituais que trouxeram à Terra. Imaginou então o Senhor Jesus um meio de poder influir substancialmente na vivência das almas encarnadas, despertando-as e ajudando-as a progredir espiritualmente. O assunto foi largamente debatido em numerosas assembleias constituídas pelas entidades mais evoluídas do mundo espiritual, das quais resultou a elaboração do estatuto deste novo serviço de assistência espiritual junto às almas encarnadas. Elaborado e aprovado o estatuto deste novo serviço, foram então convocadas as entidades que deveriam chefiá-lo na Terra, cujo número orça por milhares, e em seguida as entidades menores que constituirão a ligação direta com as almas encarnadas de todas as regiões do mundo terreno. Como é fácil de concluir, o número de entidades menores deve ceder de 1 milhão em toda a superfície terrena, para atender e servir a todas as almas em condições de merecer essa ajuda. Ao criar o Senhor Jesus a sua nova ordem para acelerar o esclarecimento das almas encarnadas, achou necessário criar também um novo serviço de assistência espiritual às almas encarnadas, o qual já se encontra em pleno funcionamento. De todo este empenho do Senhor Jesus em favor do progresso espiritual das almas que se encontram presentemente na Terra, há de resultar um maior índice de progresso evolutivo das almas que cumprem encarnações de aprendizado terreno. Um esclarecimento oportuno que o Senhor Jesus deseja oferecer aos leitores de suas mensagens, é que uma sensível transformação está sendo operada em quase todos os planetas deste sistema solar, no sentido da aceleração da vida em todos os sentidos. Da reunião à vida em princípios deste século em determinado ponto do universo, com a presença dos dirigentes e assistentes dos diversos planetas, ficou constatado que o ritmo evolutivo das almas encarnadas nos diversos mundos estava sendo demasiado lento em face dos novos rumos alcançados pelo espírito científico em todos os quadrantes. Isto constatado e demonstrado suficientemente pelos dirigentes dos diversos planetas, estudou-se a melhor maneira de poderem os mesmos promover a evolução das almas em ritmo mais acelerado do que o fixado há milênios. No caso particular da Terra, informou o Senhor Jesus que, havendo chegado à mesma conclusão desde alguns séculos, havia imaginado a criação de um serviço de assistência espiritual às almas encarnadas, precisamente nos moldes agora postos em prática. Esta ideia do Senhor Jesus foi alvo do apoio total dos dirigentes dos mundos vizinhos, os quais a consideraram de grande eficiência para o aceleramento evolutivo das almas encarnadas. Assim aplaudida a ideia do Senhor Jesus, foi a mesma posta imediatamente em prática na Terra, podendo dizer-se nesta altura do século que muitos milhares de almas encarnadas se encontram em vias de conclusão do seu aprendizado terreno. Os pensamentos e as vibrações emitidas por esses milhares de almas deixaram de impregnar-se das coisas terrenas como anteriormente, passaram a refletir a posse de um nível moral aprimorado, mais voltado para as coisas do alto do que para as coisas da Terra de nível inferior. Com a continuidade e ampliação do novo serviço de assistência espiritual a todas as almas encarnadas, espera o Senhor Jesus poder elevar à redenção espiritual cerca de 3/4 partes da população atual da Terra, daqui para o fim do século. A outra 1/4 parte da população, constituída de almas relativamente novas na Terra, continuará o seu aprendizado na encarnação atual, quando regressará ao mundo espiritual para um estágio de aproximadamente 200 anos, durante o qual tratará de assimilar quanto tiver aprendido na Terra. Em seu lugar descerão à Terra outras almas que lá aguardam uma nova oportunidade de evoluírem em contato com as tarefas peculiares a este plano físico. Elas estão verdadeiramente ansiosas por essa nova oportunidade. 75ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Os fatos que se estão verificando obedecem a uma previsão de muitos decênios. Muitas das almas atingidas voltarão em breve à com assento circunflexo Terra, razão de algumas desencarnações de entes queridos, o sentido da vida universal. Os fatos que se estão verificando em diversas regiões deste mundo terreno, dos quais têm resultado algumas dezenas de desencarnações,
não estão acontecendo ao acaso, como a muitas pessoas possa parecer, mas ocorrendo dentro de uma previsão de muitos decênios. Tais fatos fazem parte do planejamento feito pelas forças superiores destinado a melhorar as condições gerais da vida terrena. Isto vem sendo divulgado desde muito através de livros e mensagens trazidos do alto por determinação do Senhor, e agora confirmado através destas mensagens da nova ordem de Jesus. A circunstância de se registrarem desencarnações em número avultado em consequência dos fatos que se estão verificando por toda parte, em nada prejudica as almas que regressam ao mundo espiritual, porque todas elas serão largamente recompensadas pela perda do veículo deixado na Terra, devendo muitas delas, as que desencarnaram em tenra idade, voltar em breve à Terra para construírem novos veículos físicos. Dir-se-á porventura que os progenitores das crianças e jovens assim desencarnados ficaram inconsoláveis para sempre, e a volta desses filhos em outros lares em nada os recompensará. A esse raciocínio responde o Senhor Jesus, esclarecendo que a vida terrena, como parte da vida universal, não está ligada ao pequeno círculo familiar das almas nele encarnadas, mas à generalidade da humanidade terrena. As almas atingidas pelos acontecimentos verificados no solo terreno, ao desencarnarem se dirigem diretamente ao núcleo espiritual a que pertencem, e nele se reintegram. Verificada a necessidade de voltarem ao solo terreno, isso se dará dentro de um maior ou menor prazo, e de preferência reencarnarem nos lares que aqui deixaram, se possibilidades houver de que isso aconteça, e tem acontecido em muitos casos. O que aos pais deve consolar, nos casos de perderem os filhos que partirem, é a convicção de não haverem contribuído para isso, por haverem nos cercado do conforto e segurança que lhes puderam proporcionar. Sabeis que os filhos não constituem propriedade dos pais, porque são almas irmãs, distribuídas aos lares terrenos pelas forças superiores que superintendem a vida na terra. Assim, se um membro de qualquer lar terreno é chamado de regresso ao mundo espiritual, seja na infância, juventude ou mocidade, isso estava previsto em sua carta de vida, e apenas o fato se cumpriu. Disso tem resultado constantemente a permanência da alma que partiu, na recordação e saudade dos seus progenitores, numa ligação permanente entre eles e a alma que partiu. Esta, por sua vez, recebe no mundo espiritual as vibrações emitidas pelos seus progenitores do plano físico, e as retribui com vibrações da mesma natureza, ao mesmo tempo em que ora fervorosamente a divindade pelas almas do seu círculo familiar. Muitos são os casos em que as forças superiores julgam necessário retirar de um lar terreno um dos seus membros mais queridos, com a finalidade de despertar nos responsáveis por esse lar o sentimento de saudade e o hábito da oração em favor da alma que partiu. Este processo tem sido posto em prática principalmente nos lares cujas colunas se julgam dispensadas da oração diária à divindade, tal como prometeram ao descerem à terra. Nestes casos que são numerosos, as forças superiores aplicam o processo descrito com os melhores resultados. A partida da terra de um pai ou mãe em qualquer idade, está mais do que demonstrado, não chega a despertar naqueles que ficam o mesmo sentimento de saudade que a partida de um rebento desse lar, principalmente nos pais. Estes dificilmente esquecem o rebento que partiu e o recordam diariamente nas suas orações, com o que estarão consolidando e ampliando a relação afetiva do seu coração com o coração da alma que partiu. Disto resulta o maior encadeamento das almas que vivem na terra com as que se despediram dos lares em tenra idade na juventude e mocidade. Desse encadeamento tem resultado invariavelmente o despertamento das almas que ficaram no círculo familiar para a espiritualidade, tão necessário a todas as almas encarnadas. São incontáveis os casos em que esse despertamento vem revelar a muitas pessoas a posse de alguma missão sublime que trouxeram à terra, e se dispõem a cumpri-la, para o seu maior progresso espiritual. Os fatos que se estão verificando por toda a superfície terrena, promovendo o regresso de numerosas almas encarnadas, estão produzindo resultados da maior importância no sentido acima descrito, além de contribuírem para o cumprimento das reformas projetadas de longa data na estrutura do planeta. A vida universal,
constituída de um número absolutamente incontável de seres espirituais, a todos oferece as mesmas oportunidades de evolução, desde a sua criação como simples ideia na mente divina, até o grau mais elevado de aprimoramento espiritual. Não existe, contudo, nenhum laço de dependência entre esse número incontável de seres, visto como, tendo partido da mesma origem, cumpre a cada um desenvolver suas próprias forças e aptidões numa posição de absoluta independência entre si. Criou-se então a ideia magnífica da constituição dos lares terrenos, formados inicialmente por duas almas encarnadas que se aproximam e se atraem pelos laços do amor instintivo, para cuja união recebem as bênçãos da divindade. A finalidade desta magnífica instituição dos lares terrenos, outra não é senão a de proporcionar a vinda à Terra de outras almas necessitadas de novas luzes espirituais, no processo infinito de aprimoramento espiritual. Cabe, por conseguinte, às duas colunas dos lares terrenos, proporcionar condições de reencarnação às almas que a divina providência lhes determinar, as quais cercarão do necessário carinho em sua infância, proporcionarão os melhores exemplos de educação de boas maneiras, e ainda a instrução que as suas forças permitirem. O resto correrá por conta da divina providência, que são as forças superiores, até o regresso das almas ao mundo espiritual. Fica assim perfeitamente claro que os filhos de um casal são apenas almas irmãs das suas em fase de aprimoramento na Terra, as quais os pais receberam para esse fim, tal como lhe sucedeu a si próprio, como filhos que foram também. Sucedendo, como sucede frequentemente, muitas almas partirem prematuramente dos lares terrenos, o que em primeiro lugar deve preocupar os pais, é se tudo fizeram no sentido de impedir a partida daquela alma. Esta é que deve constituir a primeira e maior preocupação dos pais, dado que dela haverão de prestar contas à divina providência. Se tudo empreenderam no sentido de preservar a vida do seu ente querido, mas ainda assim o viram partir, certos podem ficar então de que aquela alma querida fora chamada de regresso ao seu plano espiritual pela divina providência, por motivos ponderáveis. Um destes motivos pode bem ser a necessidade do estabelecimento de uma ligação espiritual bem forte entre as colunas do lar terreno e o coração da alma que partiu, o que sucede muito frequentemente. Dessa ligação resulta o princípio da espiritualização das duas colunas do lar terreno, da qual se teriam descurado até então, passando daí em diante a alimentar mais um foco de luz na Terra, do qual se beneficiam em primeiro lugar e abundantemente as almas residentes nesse lar. O encadeamento da vida universal necessita da cooperação de todas as almas encarnadas e desencarnadas para o estabelecimento e desenvolvimento da felicidade de cada um de per se, através da prece diária de todas elas. A prece diária de todas as almas do universo pode ser comparada a um fio de água corrente dirigida a um grande manancial, uma reserva imensa da qual se beneficiam todos os seres espirituais que contribuírem para sua formação e manutenção. Ocasiões existem muito frequentemente em que as forças superiores, a divina providência, são chamadas a socorrer um maior ou menor número de almas necessitadas, e para isso tem de recorrer àquele imenso reservatório de energia fluídica, o que fazem invariavelmente com os melhores resultados. E se não existisse o reservatório com a quantidade de energia fluídica necessária? Como poderiam as forças superiores do universo atender ao que delas requerem as almas necessitadas? A resposta é que em tal caso se estabeleceria o caos, sem apelação. A obra divina é, porém, tão perfeita em seus mínimos detalhes, que essa hipótese não existe em nenhuma circunstância. Isto bastará, entretanto, para que cada ser humano possa avaliar sua própria responsabilidade em contribuir com sua prece diária, para, além do próprio benefício, ajudar a manter aquele imenso reservatório de energia fluídica, da qual poderá vir a necessitar um dia. Fim das mensagens da primeira parte. Introdução à segunda parte. O presente volume completa a divulgação da série de mensagens de conselhos e ensinamentos espirituais elaborados pelo Senhor Jesus e ditados na Terra pelo apóstolo Tomé, o seu dedicado servidor de 2 milênios, para ajudar o progresso espiritual de todas as almas encarnadas.
Não há nenhum exagero em afirmar-se que o mundo terreno jamais conheceu ensinamentos espirituais comparáveis aos que o Senhor mandou divulgar através dos 2 volumes que agora se completam. Ensinamentos destinados ao esclarecimento dos 4 bilhões de almas encarnadas em todas as regiões deste pequeno mundo terreno. Com a publicação deste segundo e último volume completando as 150 mensagens de ensinamentos espirituais mandadas divulgar na Terra, terão todos os homens e mulheres em suas mãos a chave que o Senhor lhes oferece neste fim de século e de civilização, com a qual podem agora abrir todas as portas do mundo espiritual e nele ingressarem alegres e felizes ao término de suas vidas presentes. Diz a propósito, o apóstolo Tomé, a palavra que o Senhor Jesus está difundindo na terra através destas mensagens, deve ser ouvida e meditada por quantos tiverem a ventura de conhecê-la em sua presente vida terrena. Jamais alguém veio dizer na terra para conhecimento dos seres humanos, uma palavra tão precisa e necessária quanto esta palavra do Senhor Jesus para ajudar o progresso de todas as almas presentes na terra. É, portanto, a palavra do Senhor, a palavra mais autorizada e oportuna que os homens e mulheres podem conhecer neste fim de século. Esta palavra do Senhor tem o mérito de elucidar todas as almas encarnadas de maneira que fiquem conhecendo minuciosamente o que devem e precisam de conhecer para que possam viver uma encarnação 100% vitoriosa. É este precioso volume que eu entrego em mãos dos meus contemporâneos, no cumprimento da elevada missão com que me distinguiu o Senhor Jesus, com os votos que ora faço de que todos aproveitem o máximo dos belíssimos conselhos e ensinamentos espirituais que nele se encontram. Diamantino Coelho Fernandes, Rio de Janeiro, Brasil, março de 1973. 76ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Esforços do Senhor Jesus pela manutenção da paz, impressionantes protótipos de seres humanos como advertência aos governantes, pedido de um governante ao Senhor Jesus para estabelecer a paz. O Senhor Jesus, instalado no solo terreno desde alguns meses com sua numerosa equipe de assessores, muito tem feito no sentido de solucionar problemas que poderiam criar situações bastante desagradáveis em vários pontos da Terra. Um desses problemas, pela sua importância na vida de grande parcela da população terrena, é o que se relaciona com a manutenção da paz entre diversas nações. O mundo terreno tem estado por vezes à beira do precipício devido às atitudes bélicas de várias nações, ou mais precisamente dos seus dirigentes. Muito tem sido feito pelo Senhor Jesus e sua luminosa equipe de assessores para evitar que o pior acontecesse, envolvendo boa parte do planeta em novo conflito armado. Todo o trabalho do Senhor Jesus tem sido desenvolvido junto aos dirigentes das principais nações, no sentido de os conduzir à meditação sobre as consequências que teriam de recair sobre cada um deles, se em prática chegassem a por suas ideias guerreiras. Em reuniões constantes e desde muito, o Senhor Jesus vem reunindo os responsáveis pelo governo de várias nações, para que eles se entendam, primeiro espiritualmente, e depois acertem os passos necessários à manutenção da paz. Dificuldades vultosas tem o Senhor Jesus encontrado para harmonizar espiritualmente esses homens, todos eles com os olhos postos na história, desejosos que nela fiquem os seus nomes como grandes chefes de povos terrenos. E tão arraigada esta ideia se encontra na mente de vários governantes, que a única maneira de os convencer a abandoná-la foi a que o Senhor Jesus resolveu apresentar a alguns deles, os que podiam decidir entre a guerra e entendimento pacífico. O Senhor fez que se materializassem ao lado da mesa da reunião, onde se encontravam os espíritos dos dirigentes de algumas das principais nações da Terra, estes protótipos dos seguintes seres humanos, uma figura representando um homem privado do uso normal dos 2 membros inferiores, locomovendo-se com dificuldade, apoiado em 2 muletas, ao lado desta, outra figura humana ostentando defeito físico que impedia também de se locomover livremente em virtude de certa deficiência na coluna vertebral, outra ainda, ostentando mais grave defeito nos membros inferiores, obrigando a mover-se apoiada nos 2 joelhos, outra figura havia ostentando a falta dos 2 braços, mas apenas as 2 mãos com um punho rente aos respectivos ombros.
O Senhor Jesus convidou os governantes presentes a examinarem aquelas figuras ali presentes, protótipos que representavam os corpos físicos de muitos outros governantes do passado que haviam lançado seus governados à guerra de morte a outros povos. O Senhor Jesus esclareceu que a maioria dos governantes do passado transformados em chefes guerreiros, responsáveis por numerosos conflitos armados que a história registra, vieram à Terra em encarnações semelhantes aos protótipos ali presentes, tendo alguns deles reencarnado mais de uma vez em tais condições. Convidou, então, o Senhor Jesus, os governantes presentes a examinarem atentamente aquelas figuras humanas, e escolherem em seguida de sua preferência, em caso de se tornarem responsáveis pela deflagração de um novo conflito armado. O resultado foi que o Senhor Jesus esperava todos se confessarem impressionados com o que viam, afirmando então que tudo haveriam de fazer para evitar novos conflitos armados com a responsabilidade das nações que dirigiam. O Senhor Jesus indagou se nenhum dos presentes teria tido oportunidade de encontrar na Terra algum ser humano vivendo em corpos semelhantes aos protótipos presentes, recebendo resposta afirmativa de quase todos, com a afirmação de que só então podiam compreender a causa de tão defeituosas encarnações. O Senhor Jesus aproveitou o ensejo para mais este esclarecimento: meus filhos, todas as almas que descem à terra após haverem esperado dezenas e dezenas de anos a sua oportunidade, trazem consigo as mais belas ideias de trabalho e progresso para si também para a coletividade. Encontrando-se, porém, no uso do seu livre-arbítrio, as almas encarnadas passam a cultivar determinadas ambições de superioridade sobre os demais, e muitas delas conseguem atingir as culminâncias, elegendo-se dirigentes autoritários das nações onde nasceram. Com que o sentem realizadas as suas aspirações, o alto nada faz para impedir que isso se verifique, principalmente porque as forças superiores sempre depositam sua confiança e melhores esperanças no lado bom de todas as criaturas humanas. Vendo ascender a governança de uma nação terrena, uma alma possuidora de belas virtudes que podem influir e ajudar essa criatura no sentido do melhor desempenho de sua árdua tarefa. Mas ficam também em atitude de observação quanto ao desempenho dessa tarefa. Se, a certa altura, a alma governante se deixar envolver pelas ideias fantasiosas inspiradas pelo grupo de assessores invisíveis que desejam perdê-la, e ela se lança a certos empreendimentos guerreiros contra outras nações com o sacrifício dos seus governados, a única atitude das forças superiores em relação à alma governante é retirar-lhe o seu apoio, passando a ajudar aquelas que se tornaram vítimas da mesma. Esta alma governante, tais sejam os recursos de que o seu país disponha, poderá atingir sucessos guerreiros, e chegar a submeter outras nações. Isto tudo, entretanto, não elimina a sua responsabilidade como deflagradora do conflito, condenando-a de antemão a reencarnações dolorosas como consequência dos males que houver levado a outras almas. Tais encarnações, esclareceu o Senhor, correspondem a qualquer dos protótipos presentes, já usados na Terra por numerosas almas. Os dirigentes das nações terrenas presentes à reunião, mostraram-se fundamente impressionados com o relato do Senhor, tendo indagado respeitosamente do Senhor Jesus se aquela seria a regra em todos os só conflitos havidos na Terra, ao que o Senhor Jesus esclareceu: nem todos. Alguns, muito poucos, conflitos surgiram na Terra movidos por almas valorosas que aqui reencarnaram portadoras de tal missão, que era despertar as energias de várias populações para o sentido construtivo da vida, quando essas populações passaram a viver uma vida puramente instintiva. Em casos tais, as forças superiores despacham para a Terra mais almas valorosas com a missão de despertar as nações adormecidas para que se levantem da letargia e lutem por sua defesa. No desenvolvimento desse esforço de defesa, as almas se dirigem aflitas ao Pai Celestial e se voltam então para a espiritualidade. Isto já tem acontecido na Terra, esclareceu o Senhor Jesus, e os autores da propagação do conflito, como emissário das forças superiores, são agraciados no mundo espiritual com o galardão que bem mereceram no desempenho de sua difícil tarefa no solo terreno. O resultado das reuniões havidas, que são várias,
entre os governantes de diversas nações com o Senhor Jesus, e que um entendimento válido se estabeleceu entre eles, com a promessa feita ao Senhor Jesus de que tudo empreenderiam em favor da manutenção da paz na terra. As reuniões prosseguem quinzenalmente com o revezamento das almas governantes de nações terrenas, pois que o Senhor Jesus deseja que todas participem desses entendimentos. A alma governante de poderosa nação do continente americano confidenciou ao Senhor Jesus o seu imenso desejo e o seu grande empenho em estabelecer a paz na terra, e para isso vem empreendendo esforços guerreiros fora de sua própria índole. Esclareceu essa alma sua impressão de que, se o seu país se retirar da região onde tem lutado militarmente, a paz geral estará em sério perigo de subversão pelas forças inimigas da paz. Rogava, então, ao Senhor Jesus, a sua ajuda para terminar o conflito já tão demorado em que o seu povo se encontra seriamente comprometido. O Senhor Jesus, perfeitamente ciente desse fato, prometeu interceder para encerrá-lo. O Senhor Jesus, chamando em particular outra das almas presentes, governante de uma nação das mais importantes, com ela se manteve em entendimento particular, como tem feito, aliás, com diversas outras almas, quando necessita dizer-lhe algo em particular. Essas reuniões iniciadas pelo Senhor Jesus no começo do ano de 70, às quais têm comparecido dezenas de almas de todas as regiões terrenas, conseguiram estabelecer um entendimento fraterno entre vários dirigentes terrenos sob a supervisão do Senhor Jesus, e, com o seu prosseguimento regular, espera o Senhor Jesus consolidar a paz e a harmonia de todos os povos terrenos para que o planeta possa ingressar no próximo século com suas populações em absoluto regime de paz e tranquilidade. O próximo século deverá assinalar o ingresso de todas as populações terrenas na era de sua espiritualização com as almas voltadas para a divindade, de quem estarão recebendo um permanente fluxo de inspiração e amor que a todas proporcionará uma vivência realmente tranquila e feliz. E como não pode haver felicidade em meio da infelicidade geral, é necessário que todos os governantes ocasionais das nações terrenas se capacitem de que a sua própria felicidade depende muito intimamente da felicidade dos seus governados. A felicidade não está em nós, está em fazermos os outros felizes. A oração evita os desvios, ore também pela paz mundial. 77ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Na escola terrena as almas aprimoram seus melhores sentimentos, séculos de meditação no alto para as almas que desdenharem estes ensinamentos, um apelo do Senhor Jesus aos seus leitores. As circunstâncias que envolvem a vida terrena deste fim de século, foram longamente estudadas pelas forças superiores do mundo espiritual, para o fim de serem aplicadas as medidas necessárias à vivência das almas que aqui se encontram encarnadas. Daí o planejamento dos acontecimentos que se estão verificando por toda parte, com vistas à melhoria das condições de vida neste pequeno planeta. O Senhor Jesus vem acompanhando de perto esses acontecimentos, orientando e superintendendo os serviços de atendimento espiritual às almas que partem de regresso aos respectivos planos no além, de maneira a proporcionar a todas o necessário conforto. Preocupa-se, porém, o Senhor Jesus, muito mais com as almas que permanecem no solo terreno, as quais necessitam de aproveitar os dias, meses e anos de sua estada na Terra para alcançarem aquele nível vibratório que vieram buscar. E se, por quaisquer motivos, estas se descuidarem do seu aprimoramento moral, entretidas com este mundo de ilusões em que vivem mergulhadas, isto será deveras para lamentar, porque poderá importar num período de 200 a 300 anos de estacionamento no mundo espiritual, para que possam alcançar uma nova oportunidade de voltarem à Terra. O Senhor Jesus deseja esclarecer a todas as almas presentemente encarnadas, que as condições evolutivas de cada uma encontram-se na vivência terrena, assim como os alunos de qualquer especialização só podem aprendê-la na respectiva escola. O aluno matricula-se no curso e passa a frequentá-lo com toda assiduidade para receber os ensinamentos nele ministrados. Se, em vez de se empenhar na assimilação das matérias do curso, o aluno se descuidar, preocupado com assuntos vários, é claro que deixará de alcançar o grau de conhecimentos de que necessita,
resultando na perda de tempo. Assim sucede às almas que descem à Terra. Elas planejaram uma existência na carne para alcançarem um determinado grau evolutivo, grau de muito desejado para sua ascendência espiritual, e aqui vieram com essa finalidade, visto como no plano espiritual as almas apenas podem usar os conhecimentos aprendidos em sua vivência na Terra. Sendo a Terra a escola para todas as almas do ciclo terreno, é nessa escola que todas têm de aprender os detalhes das leis divinas, que são infinitos. Aqui aprendem as almas a ampliar a sua formação sentimental em relação a tudo quanto as rodeia, aprendem a ver no semelhante, não um ser diferente, estranho ao seu círculo de vida familiar, mas um verdadeiro irmão, porque filho do mesmo Pai Celestial. É em contato com a vida terrena que as almas conseguem desenvolver e aprimorar os sentimentos que nelas se encontram em estado latente, e que, com o perpassar dos séculos e milênios, as tornarão verdadeiros deuses a auxiliarem o Pai Celestial onde quer que sejam enviadas a viver, como emissárias autênticas do Criador e dirigente máximo de todos os mundos do universo. Por esse resumo fácil será as almas encarnadas de todo o mundo terreno formar uma ideia do longo caminho que se abre à sua frente, o qual tanto poderá ser percorrido em 2 ou 3 séculos como em vários milênios, tudo dependendo do esforço e decisão de cada uma. Aquelas que estas linhas virem em sua presente encarnação, e se dispuserem a aprimorar suas qualidades morais desde agora, hão de surpreender-se ao regressarem a seu tempo ao mundo espiritual, tal o progresso por elas alcançado, o que se traduz em luz espiritual. O Senhor Jesus terá grande alegria em recebê-las e felicitá-las pelo bom aproveitamento do tempo vivido no solo terreno, cumprindo inteiramente quanto prometeram ao descerem à terra. A alegria do Senhor será tanto maior quanto isto lhe permitir formação de novos emissários ao meio terreno, conforme já foi especificado em mensagens anteriores. Podereis desejar saber o que sucederá às almas presentemente encarnadas que descurarem o seu aprimoramento moral, ocupadas com outros interesses do seu meio terreno. O Senhor Jesus esclarece que as almas que preferirem continuar a viver sua vida material recheada de ilusões e alegrias fugazes, ao terminarem seu período de vida na Terra irão estagiar no plano a que pertencerem no alto, onde terão os séculos por vindouros para meditar longamente sobre aquilo que fizeram e o que deixaram de fazer. Certas podem ficar desde agora, que o mundo espiritual só possui um tipo de punição para as almas que lá permanecem, é deixá-las entregues à sua própria consciência por tempo indeterminado, que, pelo calendário terreno pode atingir a séculos ou milênios. Isto representa naturalmente um estacionamento mais ou menos longo na evolução dessas almas. Porém, como a vida é infinita, as únicas prejudicadas são elas próprias que alongaram demasiado o caminho do seu progresso. Poderá alguém desejar indagar ao Senhor Jesus, o que compete às almas encarnadas fazer, para se livrarem da situação acima descrita, e poderem empenhar-se com afinco desde agora na conquista daquele grau evolutivo que vieram buscar na Terra. O Senhor Jesus esclarece prazeroso às almas que tal indagação desejarem fazer que a primeira atitude a tomar é criarem o hábito da oração diária ao deitar, seguida de alguns minutos de meditação. Este hábito terá desde logo uma influência decisiva em suas vidas, visto como a oração e a meditação proporcionarão ao seu espírito condições excepcionais de orientação e segurança em todos os atos, evitando a prática de muitos deles que se tornariam pejorativos. Desta maneira os homens como as mulheres passarão a sentir-se possuídos de uma força nova que os impulsionará pelo caminho reto que devem trilhar na vida, em perfeita harmonia com os ditames das leis divinas que regem a vida de todas as almas encarnadas. Possuídas desta nova força, estas almas verão grandemente ampliada a sua visão das coisas assim como os acontecimentos de ordem extraterrena, ao ponto de poderem considerar que tudo sucede em virtude de determinação superior, e por isso tudo quanto acontece só acontece para o bem de todas as almas encarnadas. Prosseguindo neste caminho pelos dias que faltarem para a conclusão de sua estada na Terra, as almas que assim procederem estarão cumprindo realmente o prometido no alto, e ao chegarem lá de regresso da Terra, hão de agradecer de joelhos ao Senhor Jesus estes esclarecimentos que aqui ficam.
Acredita o Senhor Jesus que isto acontecer à totalidade dos leitores de suas mensagens, e aqui lhes faz este pedido, num grande espírito de ajuda aos não leitores, transmitam-lhes estes esclarecimentos, no que já estarão trabalhando para o aceleramento do próprio progresso. Gostaria o Senhor que a totalidade das almas encarnadas tomasse conhecimento destes esclarecimentos para que pudessem segui-los também. O Senhor Jesus faz a propósito um apelo a todos os seus estimados leitores, aqueles que mantiverem correspondência neste país ou no exterior, deem-lhes conhecimento do conteúdo destas mensagens do Senhor, cooperando desta maneira para a sua difusão no maior número possível de filhos de Deus. Para outros países, sugere e agradece o Senhor Jesus a versão de suas mensagens no respectivo idioma, inclusive para que nos mesmos se estabeleça um grupo de pessoas que possam constituir um ramo desta nova ordem, na certeza que o Senhor abençoará esse ramo e o prestigiará com sua presença. O Senhor considera da maior urgência o que aí fica, em face da aproximação do fim do século em curso, e da necessidade de que o maior número de almas se prepare para alcançar a própria redenção ainda neste século. Aos leitores que assim colaborarem nos propósitos do Senhor, o Senhor Jesus oferecerá um belo galardão de luzes à chegada de cada um de regresso da terra. Será coisa difícil, o que o Senhor deseja. Absolutamente. Aqueles que desejarem algumas mensagens para enviar aos seus amigos, enderecem o seu pedido à sede da ordem, e esta lhes enviará sem nenhuma despesa. Este um valioso trabalho de colaboração que o Senhor Jesus agradecerá aos leitores que o realizarem. O tempo voa, segundo o ditado, e é necessário aproveitar cada minuto no sentido do bem comum de toda a população terrena. A recompensa será das mais valiosas para quantos se dispuserem a ajudar este grandioso trabalho de esclarecimento das almas encarnadas. 78ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Desequilíbrio psíquico generalizado, agentes do mal, da violência e da desordem, o recurso à oração, as forças superiores e as grandes potências, necessidade do entendimento pacífico entre as nações. O que vem acontecendo por toda parte neste pequeno mundo terreno, bem reflete a situação de insegurança em que se encontram as almas viventes na carne em consequência do seu afastamento das normas que deveriam nortear suas vidas na Terra. Existe em todas as criaturas um centro de gravidade que estabelece o necessário equilíbrio psíquico, em um qual a criatura passa a correr vários riscos, embora aparentemente não chegue a senti-los. O equilíbrio psíquico representa a estabilidade espiritual de todas as criaturas humanas, levando-as a discernir com facilidade o lado mal da vida, e se afastarem de quanto possa toldar ou desviar sua visão das coisas. O que vem acontecendo por toda a parte bem traduz um desequilíbrio psíquico generalizado, e isso denuncia a proximidade de acontecimentos de certa gravidade em relação às populações deste pequeno mundo. Esse desequilíbrio psíquico generalizado é o responsável inclusive pela onda de violências de todo gênero, levando homens e mulheres à prática de atos de terrorismo à custa da liberdade, do sofrimento e até da vida de numerosos seres humanos. O Senhor Jesus sente profundamente a existência desses fatos, e deseja com empenho evitá-los, para o que está movimentando numerosas equipes de assessores espirituais que já se espalham por toda a superfície terrena. Todos esses fatos denunciam, em primeiro lugar, o esquecimento da oração por parte das populações terrenas no cumprimento das promessas feitas no alto por todas as almas ao partirem para a terra, e em segundo lugar o culto condenável da ambição de grandeza terrena, uma planta daninha que ainda vive em muitos corações. É esta planta que induz os homens à prática de violência contra o semelhante, esquecidos da existência da lei kármica que os fará sofrer na própria carne violência igual àquela de que tenham sido autores. Se todos os homens que planejam e executam programas de violência se dispuserem a meditar nas consequências de tais atos, veria mentalmente a lei kármica a fazê-los as vítimas de amanhã de suas violências do presente. E vendo mentalmente a lei kármica agindo sobre eles próprios em circunstâncias idênticas, eles certamente retrocederiam de suas intenções maléficas de hoje.
Sabe o Senhor Jesus que se encontram na terra numerosas almas desviadas dos verdadeiros objetivos que trouxeram do seu plano de vida espiritual e aqui se transformaram em agentes do mal, da violência e da desordem, na inconsciência do destino que as aguarda ao deixarem o corpo de carne que possuem. Essas almas estão sendo esclarecidas por seus guias espirituais para que reformem suas ideias e planos de ação, na certeza de que mesmo vitoriosas nesses planos, elas estarão sempre derrotadas. E o Senhor Jesus se empenha em evitar sofrimento a essas almas nas encarnações futuras, se a terra puderem voltar, ou na esfera que tiverem de ser conduzidas onde as condições de vida são bem piores que as deste mundo terreno. E como poderão retroceder as almas desviadas, do perigoso caminho em que se encontram? Poderá alguém desejar indagar do Senhor Jesus? E o Senhor esclarece, que de uma maneira bastante fácil, pelo estabelecimento do hábito da oração diária à divindade, rogando forças e orientação para reingressarem no caminho certo. A divindade, que nunca falta com o seu auxílio àqueles filhos que lhe o pedem, mostrará a esses filhos o caminho que deverão seguir, e se reconciliarem consigo mesmos e com a sociedade de que fazem parte. Seguindo a orientação inspirada pela divindade, as almas transviadas do presente ainda poderão vir a destacar-se como elementos dignos da admiração e do respeito dos seus contemporâneos, visto como, entre as almas hoje transviadas se encontram algumas bastante evoluídas cientificamente. A oração, pois, é só o que lhes falta para que possam enxergar o caminho que lhes convém, o caminho do seu crescimento moral e científico, ao longo do qual ainda poderão prestar assinalados serviços à coletividade. Ao passo que, a prosseguirem no seu desvio de agora, tanto poderão ver-se eliminadas violentamente do corpo que construíram, como a perda da liberdade por anos e anos de reclusão. A oração à divindade terá o mérito de iluminar o entendimento de todas as almas desviadas do caminho que vieram trilhar, o caminho do bem e do seu progresso espiritual, no qual, entretanto, ainda poderão reingressar com a ajuda da divindade. Há, porém, no campo internacional, um largo sentido de desentendimento entre os dirigentes de várias nações, que é necessário e urgente eliminar. Sabe o Senhor Jesus a origem de certas influências interessadas em estabelecer predomínio sobre as nações mais fracas, mais ricas em produtos de subsolo, e para isso se dispõem a criar dificuldades a um entendimento pacífico entre elas. Iludem-se, porém, essas nações que se julgam fortes bastante para influir sobre os interesses das demais. As forças superiores encontram-se vigilantes e poderão fazer retroceder qualquer das chamadas grandes potências do seu propósito de subjugar as potências menores aos seus interesses. A propósito, desejo o Senhor lembrar que a extensão territorial apenas não é suficiente para qualificar de grande potência uma nação. É necessário que, a par de sua larga extensão territorial, uma nação possua a necessária força moral construída pela correção de suas atitudes perante as outras nações. Sem essa força moral nenhuma nação poderá contar com o apoio das forças superiores a apoiarem seus atos e atitudes, do que poderá resultar fracasso total e desastroso de qualquer empreendimento guerreiro contra outras nações. Há necessidade de que os governantes terrenos se aproximem e se entendam em nome e no interesse das populações que dirigem, no que poderão contar com o apoio das forças superiores. Só desta maneira os governantes da terra se tornarão dignos de receber o belo galardão espiritual que o Senhor Jesus reserva para oferecer às almas que regressam ao mundo espiritual aureoladas pelo certo de suas atitudes terrenas. Estarão neste caso as almas encarnadas que têm a responsabilidade de dirigir as diversas nações da terra. Aquelas que o fizerem com o pensamento voltado para a divindade e seus ditames seguirem, por certo estarão fazendo jus ao belo galardão do Senhor Jesus. As demais, aquelas que, estribadas nos seus anseios de expansão e domínio, por qualquer meio, das nações aparentemente mais fracas, deve meditar seriamente sobre esses propósitos e retroceder, apelando para o bom entendimento, o entendimento pacífico. O Senhor Jesus menciona aparentemente mais fracas certas nações, desejando referir aqui a sua força material. Porém, em verdade, há na terra várias nações de pequena extensão territorial, e,
no entanto possuidoras de uma força material tão poderosa, que serão capazes de contar com o poderio das forças superiores do mundo invisível, no caso de uma agressão por parte de outra nação territorialmente maior. É a força moral construída à custa de ações justas e meritórias ao longo dos séculos e dos milênios, que pode tornar uma pequena ou grande nação invulnerável à cobiça de outras e surpreendentemente alcançar a vitória sobre elas. Cultivar, pois, a força moral é dever de todos os governantes da terra, como emissários da divina providência nos postos nos quais se encontrarem. A violência como a guerra, apenas agrava